Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa videoaula sobre selos, etiquetas, certificações de eficiência energética. Meu nome é Rosane Fukuoka, sou arquiteta na Mitsubishi e estou aqui também com a Maíra hoje para falar sobre o tema. Oi, gente, boa tarde, bem-vindos. Quer dizer, pode ser que não seja boa tarde. Bem-vindos, eu sou Maíra, eu sou arquiteta e trabalho com certificações e análise de desempenho já faz um pouquinho de tempo. E hoje a gente vai falar aqui um pouco da nossa experiência, a Rosane e eu. Então, vamos começar. A gente vai apresentar aqui um conteúdo sobre esse tipo de análise, né, voltado para etiquetagem, certificações, e a gente vai focar principalmente nesses três sistemas. Então, a gente tem o EDGE, o LEED e o PBE Edifica. Então, a gente vai apresentar um pouco as etiquetas para vocês, o método de avaliação de eficiência que tem incluído em cada uma delas, o processo de certificação ou de etiquetagem, e comentar um pouco sobre a abrangência desses selos no âmbito brasileiro. Então, para começar aqui o assunto, é interessante a gente colocar um pouco para que servem, né, as certificações e etiquetas. Então, no geral, esses sistemas eles vão visar uma redução do impacto ambiental, uma redução de custo operacional. Então, pensar, algumas delas não vão envolver só a eficiência energética, mas pensar os edifícios e a produção de edifícios de forma que a gente possa minimizar esse impacto, tanto em relação ao consumo de energia, como às vezes em materiais, consumo de água, e com isso, a gente pensando nesse processo e como está esquematizado os edifícios, né, a gente consegue também reduzir depois como eles vão operar e como eles vão funcionar. A gente também pode pensar melhor sobre como são aplicados os recursos, porque a gente pode reduzir o uso de iluminação artificial, por exemplo, ou de energia elétrica com climatização, e com isso a gente vai poupar o uso de energia, né, que é um recurso que vem de fontes escassas, para a gente usar a possibilidade do clima, por exemplo. E a gente pode também fazer com que essa redução de consumo reduza o impacto sobre a rede de distribuição. Quanto menos a gente aumenta o nosso consumo, menor vai ter que ser a expansão dessa rede de distribuição e de produção de energia elétrica em âmbito nacional, no geral, né? Então, a gente pode, com isso, também ter um menor impacto sobre a quantidade de investimento que vai ter que ser feita nesses sistemas. E a gente também visa sempre a melhoria da qualidade dos espaços. Então, a gente fazendo essa sistematização, esse aproveitamento, a gente precisa também pensar nessa qualidade interna para que as pessoas se sintam melhores dentro desses ambientes. Então, esse mapa aqui ao lado, ele traz um pouco um mapeamento, né, uma indicação de como são as certificações ao redor do mundo. Então, a gente vê aqui em azul escuro opções que são lugares, né, que têm tipos de certificação ou de requisitos de eficiência energética que são obrigatórios, e que, na verdade, que são parcialmente obrigatórios, e que têm uma adesão voluntária bastante espalhada, ou isso difundida. A gente vê aqui em verde o que tem parcialmente obrigatórios, em laranja, que seria também o nosso caso aqui, são locais que têm sistemas amplamente difundidos, mas que não são obrigatórios, e em amarelo, sistemas que são voluntários, mas que ainda não estão totalmente difundidos. E em cinza, locais que não se tem ainda muita informação. A gente vê aqui, por exemplo, que a África é um local que ainda precisa expandir bastante esse tipo de aplicação. E a gente também, né, pode começar a migrar mais para o sentido de ter sistemas obrigatórios. A gente já está observando isso no PBE, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento. E isso traz também vantagens, né, conforme a gente começa a absorver isso como uma obrigatoriedade, a gente incorpora isso no nosso processo de projeto e passa todo mundo a produzir
edifícios melhores e mais eficientes, com melhor qualidade. Então, agora eu passo a palavra para a Rosane, que é a nossa especialista EDGE. Perfeito, pessoal. Então, obrigada, Maíra. Então, a gente vai começar a falar sobre certificações e etiquetagem, né? Então, a gente vai começar aqui com a certificação EDGE, né? Que nada mais é que Excellence in Design for Greater Efficiencies, né? Então, excelência em projeto para grandes eficiências, né? Essa é uma certificação que foi desenvolvida pelo IFC, parte do Grupo Banco Mundial, e financiado pelo governo da Inglaterra, justamente para atender, né, trazer um mínimo de eficiência, né, pensando nas construções sustentáveis em países emergentes, né? Então, o crescimento populacional, o crescimento das edificações em países emergentes vão ser bastante expressivos nos próximos anos. Isso, é claro, após nossa época toda essa época de pandemia, né? Quando a gente começar a retomar a economia, né, de cada um dos nossos países, né? A gente pretende sim, né? Vai continuar tendo um aumento populacional, as pessoas vão continuar a construção, né? E o estoque de edificações também vai aumentar nos próximos anos, consequentemente também o consumo de energia, o consumo de água e o consumo de recursos e materiais, né? Então, pensando em otimizar esses sistemas e também preocupados, né, com esse crescimento nos próximos anos, foi criada essa ferramenta, né, que mais do que uma certificação, é uma ferramenta que a gente indica até para o arquiteto, né, para engenheiro civil, utilizar, analisar ela, pensar ela, e principalmente nessa fase de projeto e concepção, né, da edificação, para poder otimizar, já desde o princípio, os recursos, né. E essa ferramenta da certificação EDGE, ela vai avaliar em quesitos de energia utilizado, a otimização do uso de água, racional de água, e também a energia embutida dos materiais, né? Então, quem é que lembra aí do conceito de energia embutida, né? Talvez alguns já tenham ouvido falar ou não, né? Mas a energia embutida no material é a energia incorporada no material, né? Então, tudo que foi utilizado desde o processo de extração da matéria-prima, da fabricação do componente, do uso de queima, de uma cerâmica, por exemplo, depois do processo de fabricação, depois até a parte de transporte desse material até ele chegar na sua obra, né? Tudo isso faz parte da energia embutida, ou energia incorporada dentro desse material, né? Que é bastante importante e relevante quando a gente pensa em sustentabilidade, né? A gente tem que pensar também que os materiais, né, são recursos, né, que são finitos, e a gente precisa otimizar da melhor forma possível, né, pensando nas construções futuras aí no nosso país, né. Quando a gente fala da certificação EDGE em si, ela avalia uma série de categorias de edificações, né? Então, avalia edificações residenciais, hotéis, resorts, lojas de varejo, lojas de shopping, atacado, lojas de materiais, escritórios, hospitais, clínicas, escolas, enfim, uma série de tipologias construtivas, né, justamente para poder difundir esse nível mínimo de eficiência em novas construções nos próximos anos, né? Então, depois a gente vai passar aqui mais detalhes. No próximo slide, a gente vai ver... Política. Então... Deixa eu tomar a parte, então. Então, trazendo aqui um pouco da certificação LEED, ela é promovida pelo Green Building Council. Ela foi começada nos Estados Unidos, então eles são os fundadores e propagadores da certificação LEED. Ela tem um intuito não só de pensar na eficiência energética ou de um dos setores, mas ela se propõe a fazer uma modificação do processo de projeto e de operação de edifícios em direção à sustentabilidade. O LEED vem de Leadership in Energy and Environmental Design. Então, eles querem ser líderes nessa transformação pró-sustentabilidade, de alguma forma. E, na verdade, ela abrange muitos setores da construção e acompanha todo o processo da produção dessa construção. Então, é uma certificação, assim, bastante ampla e completa nesse sentido. Ela vai olhar para muitos fatores que estão envolvidos com o edifício. Depois eu vou detalhar isso um pouquinho mais, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, a gente vai ter créditos, né, um sistema de pontuação, a certificação. Então, vão ter créditos
voltados para energia, outros para água, outros para materiais, para a qualidade do ambiente interno, mas também vão ter coisas voltadas para implantação, para parte de obra e reciclagem, muitos itens, assim. Então, ela é um grupo bastante amplo, né, de aplicabilidade, e eles tentam também abarcar o maior número de construções possíveis. Então, a gente tem um lead voltado para novas construções que sejam comerciais, galpões, parte de lojas também, retail, né? Pode ser aplicado a hospitais, a setor educacional, até a CPDs, vários tipos de construção, de novas construções, mas também existe uma aplicação a edifícios em operação, por exemplo, ou até a bairros. Então, são várias vertentes diferentes, e existe também um lead para residencial. E, por outro lado, a gente também trouxe aqui como um exemplo, uma certificação que é totalmente nacional, que é, na verdade, parte do sistema de etiquetagem brasileiro. Então, a gente tem um Programa Nacional de Eficiência Energética, e como parte dele é proposta vários sistemas de etiquetagem, tanto para eletrodomésticos, por exemplo, como para carros, etc. E a gente tem uma etiqueta que é para edifícios. Então, essa etiqueta, ela é encabeçada, né, proposta, tanto pela Eletrobras como pelo Procel, que são duas instituições nacionais bastante importantes no setor da eficiência energética, que propõem esses projetos novos, né, e fazem uma regulamentação de como isso deve acontecer. E ela tem o intuito de incentivar a conservação e o uso eficiente de recursos naturais. Então, pensando em água, luz, ventilação, para que a gente reduza, então, os desperdícios e os impactos ambientais da produção do estoque de construções nacional. Mas ela vai ter uma abrangência que é um pouco diferente das outras duas certificações. Ela está principalmente voltada para a energia. O foco é realmente a parte de energia. Existem pontos que abrangem o uso racional de água, mas o foco principal realmente é o consumo energético e eficiência energética, né? Só que a gente tem que lembrar que a eficiência energética também vai envolver que as pessoas estejam num lugar que seja adequado. Então, não é só uma redução de consumo diretamente. Então, ela abrange, na verdade, setores são ligados à parte da envoltória da construção, a iluminação artificial, os equipamentos de condicionamento e também de aquecimento de água, né, sanitária, principalmente. Então, esses são os itens principais, dependendo do tipo da etiqueta. Então, a gente vai ter uma etiqueta voltada para o setor residencial e um outro tipo de método de avaliação voltado para os edifícios comerciais, de serviços e públicos. Então, essa é a abrangência global da etiqueta brasileira. E aqui eu coloquei essa imagem para comentar um pouco como é que costumam ser os métodos de análise, né? Então, no geral, a gente trabalha com certificações e etiquetagens com um sistema comparativo. Então, o que a gente vai fazer a gente tem o nosso edifício e a gente quer saber qual o desempenho desse edifício. E para a gente saber isso, a gente vai usar ou edifícios similares que a gente conhece o desempenho, né? Ou uma referência que a gente possa usar que diga que aquela é um bom desempenho. Então, as duas possibilidades existem, mas é sempre por um método comparativo. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o nível de etiqueta que meu edifício vai alcançar no PBA Edifica. Aí, eu vou comparar ele com um edifício nível A, que seria o melhor desempenho, né? Se for um desempenho similar, então o meu também é A. Basicamente, em termos gerais, assim, para tentar abranger todas as possibilidades, a ideia é essa. Ou a gente vai fazer uma análise comparando o nosso edifício a uma situação de referência e a gente conseguir, com isso, não saber se ele é o nível mais alto, mas onde ele se enquadraria
nas variações de desempenho. Perfeito. Então, nessa parte agora de métodos, né, nós vamos falar sobre as metodologias dessas três, né? Então, da certificação ED, da certificação LEED, do PBE Edifica, né? Então, da certificação ED é bastante simples, é um método único de obtenção, né? Então, não existem níveis, você só obtém ou não a certificação se você consegue pelo menos 20% de economia em água, em energia e em materiais. Então, obtendo 20% de redução dessas três categorias juntas, você consegue aí a certificação ED, né, e não tem níveis Platinum, Ouro, nem nada, é uma certificação única que é obtida, e você pode obter a certificação na fase de projeto e também a certificação de pós-construção, né, que é o mais efetivo. Né. Passo agora a palavra para a Ira, né, para complementar os outros. Por outro lado, os outros dois sistemas que a gente trouxe aqui, eles têm métodos variados, né? Então, sobre o LEED, eu queria comentar mais a parte que trata de energia. Como essa aula é focada na eficiência energética, o crédito, existe um crédito mínimo obrigatório de eficiência energética, e ele pode gerar uma pontuação também. Mas, de qualquer forma, para os dois tipos de avaliação, a gente possui 3 tipos de método dentro da certificação LEED. Então, existe um método que é por simulação computacional, que a gente realmente vai fazer um modelo computacional, comparar com outro e ver como é o desempenho. E existem 2 tipos de avaliação prescritiva. Uma delas, a gente vai ter alguns parâmetros e a gente tem que alcançar 50% de redução com base numa referência. E outra opção é a aplicação direta de alguns sistemas muito eficientes, principalmente ligados a sistema de climatização. Então, a gente vai ter que ter um VAV, vai ter que ter um variador de frequência, e com isso a gente já conseguiria atingir pelo menos o nível mínimo. A escolha desses métodos vai ter muito a ver com quantos pontos se busca alcançar, porque o sistema de simulação computacional é aquele que permite maior flexibilidade em atingir pontuações mais altas. Então, assim, no geral, as pessoas usam mesmo o método de simulação computacional. Já no PBE Edifica, existem 2 métodos. Um deles é um prescritivo, que é baseado em equações vindas de regressão linear, e o outro método é um método de simulação computacional, que também vão ser feitos 2 modelos e comparados esse desempenho, né? Eu queria só colocar aqui o método do ED, eu dei uma buscada para entender como é que funcionava. Ele é um método que se baseia num dia típico, mas ele é quase um meio termo entre uma análise estática e uma análise que fosse mais variada como uma simulação computacional. Então, ele vai trazer um cálculo para esse dia típico, mas que não é totalmente estático. Perfeito. Então, quando vocês forem entrar na plataforma, né, se vocês digitarem Edge App de aplicativo, né, vocês vão encontrar essa ferramenta da certificação ED. O que é essa ferramenta? É uma calculadora. Uma calculadora, não só financeira, né, que você pode ver quais são as medidas mais interessantes do edifício, ver qual é o custo de investimento previsto, mas também ele vai mostrar para você quais são as economias, né, em quilowatt-hora por mês, em quilowatt-hora por ano, a economia de água, a economia de energia, a economia de recursos e materiais, a parte de emissões também, né? Então, é uma ferramenta bastante importante e interessante, né? Que eles, que tem essa metodologia, né, de não é estática, mas também não é uma simulação, né? Mas é uma calculadora bastante genial que foi criada para poder simplificar esse processo, né? Então, o que ele faz? Ele compara com o edifício base, de acordo com a localização que você for escolher, na sua região, no seu país, vai ver qual que é o nível de eficiência típico daquela região, e aí você tem, então, um baseline, né, um cenário base do seu edifício, e conforme você vai
selecionando opções de medida de eficiência, né, você vai vendo que vai reduzindo o consumo previsto nessa edificação, né, dos vários sistemas existentes. Então é bastante interessante, é bastante intuitivo e você consegue acompanhar em tempo real, né, qual que é o impacto de uma medida ou qual que é o impacto da outra. Você consegue comparar o custo-benefício de cada uma delas para poder tomar uma decisão se é melhor, por exemplo, mais eficiente meu projeto, né, fazer um retrofit, né, fazer uma questão de escolher um ar-condicionado mais eficiente ou prever outras estratégias na área de energia, fazer troca de lâmpadas, mexer no sombreamento, mexer na característica do material, né? Então tudo isso impacta depois no software, e não só isso, mas como as 3 variáveis, energia, água e materiais, elas estão interrelacionadas entre si. Então se tem uma medida que impacta também não só em água, mas energia, vai computar lá em energia também, né? Então é bastante importante assim, essa correlação entre elas, uma ferramenta simples, bastante eficiente e inteligente, né? E que você consegue utilizar fazendo um login de usuário simples, sem muitas informações, um cadastro básico, um login e senha, e você consegue cadastrar uma série de edificações na plataforma, né? Então, é uma ferramenta que depois a gente vai demonstrar, né? Vou demonstrar para vocês, bastante prática, é fácil de usar e traz resultados muito, muito interessantes, né? Então, no próximo slide, né, a gente apresenta aqui, né, um pouco mais da visão da ferramenta, né? Conforme eu falei, é uma única norma, atender os 20% mínimo, né, de redução em água, energia e materiais. Você pode utilizar a ferramenta no próprio no site ou através do aplicativo no celular, o aplicativo no tablet. E todo o processo de certificação é feito nessa única plataforma, uma plataforma única que você vai lá fazer seu cadastro, insere todas as informações, depois faz o upload dos materiais, documentação, e você recebe a certificação, né? Então a certificação é só tipo aprovado ou não aprovado, né? E aí você consegue aqui certificar a sua construção, nova construção ou retrofit nessas 6 tipologias, né? Então habitação, lojas de varejo, hospedagem, escritórios, hospitais ou então edifícios educacionais também, né? Acho que pode passar aí. Estava aqui escondido. Eu acho legal também da ferramenta que não é necessário fazer essa submissão final, né? A gente pode usar ela mesmo como ferramenta. A certificação é só um desdobramento. Acho isso bem interessante. E no caso do LEED, como eu comentei, a ideia é abranger mais itens, né? Então, a proposta deles é que eles atuem, a certificação abranja tanto o nível social, quanto o ambiental e o econômico. Então, a gente vai ter diversos créditos e requisitos, existem todas essas categorias dentro do sistema de etiquetagem, que envolvem, então, a localização e transporte, entendendo que se o espaço também é acessível, as pessoas podem chegar nele de uma forma que não seja com um automóvel unitário, elas também estarão contribuindo para a sustentabilidade. Também em relação com o terreno, né? Se o terreno ele está atendendo aos requisitos ambientais de distância com leitos e a forma como ele está sendo colocado em relação ao que tem que ser protegido mesmo do ambiente, como natureza, também é importante. A eficiência hídrica, para fazer uma redução também de consumo de água, não só energético. A categoria de energia, que estou abrangendo aqui um pouco mais nessa apresentação, que não vai ter só eficiência energética, mas vai ter também parte de comissionamento, parte de fluidos envolvidos no sistema de refrigeração e outros pontos mais. Também tem uma categoria voltada para materiais e recursos, né, que é bastante próxima do que a Rosane apresentou em relação aos materiais do EDGE, mas ela vai abranger também mais itens, até se, quando é utilizada uma madeira, ela tem
uma certificação para que não seja uma madeira de desmatamento, por exemplo. A categoria de qualidade interna do ar e qualidade do ambiente interno, na verdade, ela vai abranger vários itens vinculados ao conforto. Então, a gente vai ter conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, a renovação do ar, que também é muito importante, principalmente agora nessa fase de pandemia, a gente tem que pensar bastante sobre isso. Então, poluentes e emissões, né, tudo isso vai estar incluído nessa categoria. Também tem uma categoria voltada para inovações e proposições novas, e existem pontos ligados à prioridade regional. Então, dependendo de onde está localizado o edifício, vão ter algumas coisas que pesam mais do que outras dentro da certificação. Então, ela é uma certificação de alta complexidade, porque são muitos itens a serem analisados, realmente, e, ao mesmo tempo, ela é uma das que tem maior aderência nacional. A gente observa que, muitas vezes, elas são, inclusive, requisitadas por algumas empresas internacionais que querem pôr uma sede aqui no Brasil. Então, assim, houve uma aderência muito grande mesmo, e a gente vai mostrar isso um pouco melhor depois com números. Então, só retomando, ela pode ser aplicada a edifícios novos, a edifícios que envolvem retrofits, que chamam-se Major Renovation, e edifícios em operação, que também é uma parte bem importante para que tenha uma avaliação um pouco mais contínua, né, dessa etiqueta. Mas também podem ser aplicadas a parte de interiores, aqui não é assim, decoração, mas, por exemplo, se você está ocupando uma sala dentro de um prédio que não tem essa etiqueta, você poderia fazer só para sua sala de forma independente. E também para bairros, né, lead neighbor. Então, esses são alguns pontos interessantes. A ideia da etiqueta da categoria de energia, então, e dos créditos linkados com a eficiência energética, falando aqui do método de simulação, fazer um comparativo. Então, é modelado um edifício com as características do edifício que vai ser construído, contendo materiais, orientação, as aberturas, todos os itens que vão compor isso. Esse edifício aqui, inclusive, continha painéis fotovoltaicos, sistema solar de aquecimento de água. A gente pode ver aqui o uso de proteções solares, tudo isso vai ser incluído nessa modelagem. E, por outro lado, isso é comparado para que se determine o nível de desempenho com uma referência definida a partir da norma americana, a ASHRAE 90.1. A gente agora está na versão 4, obrigatoriamente, de aplicação do LEED. Provavelmente, em breve, vai ser já implementada, né, uma obrigatoriedade da versão 4.1, e cada versão que essa etiqueta é proposta tem algumas incrementos, né, de características que têm que ser incluídas. E também a referência muda. Então, a ASHRAE 90.1 já está numa versão mais nova do que a de 2010. Mas, por enquanto, na versão atual, o que tem que ser aplicado é a norma de 2010. E para que a gente atenda, então, um requisito mínimo para novas construções no critério de eficiência energética, comparando o modelo proposto com a referência, teriam que ser alcançados 5% de redução de custo energético. É interessante colocar isso, que a avaliação não é de consumo, mas sim de custo. Então, por exemplo, se é consumida energia elétrica e gás, cada um deles vai ter um custo, e essa vai ser a base de comparação. Mas, basicamente, se a gente reduz o consumo, a gente reduz o custo também envolvido, né? E conforme a gente tenha uma redução maior do que 5% para novas construções, eu falo novas construções porque os outros tipos vão ter outros valores mínimos como critério, a gente pode começar a atingir pontos dentro da certificação. Então,
como funciona, né? A gente tem várias categorias e conforme você vai juntando pontos em cada uma delas, dependendo dos critérios, você pode aumentar o seu nível de certificação. Então, o mínimo para se conseguir a etiqueta, ou o LEED, né, a geral, etiqueta, sim, seria alcançar de 40 a 49 pontos. E aí a gente pode ter uma etiqueta do nível Certified, ou certificado. Conforme você aumenta esse número de pontos, então de 50 a 59, é alcançado um nível prata, ou de 60 a 79 nível ouro, ou de 80 ou mais se alcança o nível platinum, que seria o mais alto. Então, isso vai envolver vários critérios, não só eficiência energética, e o interessante também é que envolve todo o processo de construção e concepção do edifício. Então, por exemplo, na categoria de eficiência energética, a gente faz uma análise com base ao projeto, e essa análise vai sendo normalmente revisada conforme o projeto vai sendo elaborado, porque existem modificações com o andamento de projetos, não só de arquitetura, mas também as complementares, de sistemas de climatização, iluminação e etc. E outros créditos vão ser muito voltados para o acompanhamento de obra, por exemplo, falando de novas construções, né? Para que no final se tenha um produto que você sabe exatamente todas as etapas, como elas foram feitas e se elas foram cumpridas. E a submissão final do projeto, ela tem que ser de um nível as-built, tem que ser um nível que realmente seja comprovado em loco, né, para que se tenha material suficiente para dizer que aquele projeto que está sendo submetido é igual ao que está sendo construído. E agora falando um pouco da etiqueta brasileira PBE Edifica, a gente então tem dois tipos de etiqueta principais, que seriam uma etiqueta para o residencial e outro tipo de etiqueta que abrange comerciais, serviços e públicos, edifícios, né? Então, a gente tem também critérios diferentes para esses dois tipos de etiqueta. No caso do comercial, ela vai abranger a envoltória do edifício, isso é, os materiais de paredes, coberturas, os vidros externos, e também as características disso, né? Quantos por cento tem de abertura em relação à área opaca, qual que é a orientação, onde está localizada essa construção, esses pontos também vão ser incluídos nessa análise da envoltória. Também existe uma categoria voltada para a iluminação artificial, principalmente sobre qual a potência em relação à área e qual o tipo de iluminação utilizado, e outra categoria voltada para o sistema de climatização, que vai ter também relação com a etiquetagem dos eletrodomésticos, né, dos sistemas de condicionamento que a gente tem disponíveis no Brasil. E a gente pode fazer uma etiquetagem parcial. O que isso significa? No sistema comercial, a gente poderia ter uma etiquetagem da envoltória junto com a iluminação, ou da envoltória junto com o condicionamento de ar, ou apenas da envoltória. Então, você pode escolher um dos três setores, né, do seu edifício e fazer essa etiquetagem de apenas um deles. Vou esperar passar o toque de telefone. Conforme é encontrada a pontuação em cada um desses critérios, então, compõe-se uma pontuação total, que é o que vai aparecer aqui. E a gente tem um sistema bem simples, né, de classificação, que é o nível mais eficiente é o nível A, e o nível menos eficiente é o nível E. Então, a gente vai ter um cômputo geral sobre esses diferentes partes, né, que compõem a edificação. Se for feita uma etiquetagem parcial, então vão contar só aqueles que estão sendo buscados. E existem atualmente, na etiqueta vigente, algumas bonificações também que podem ser incluídas para que essa pontuação total seja aumentada. E, por outro lado, também tem alguns requisitos obrigatórios, né? Já no caso da etiqueta residencial, a gente pode ter uma etiqueta
para uma unidade habitacional, que pode ser uma casa, um apartamento, ou a gente pode juntar etiquetas ou um grupo de apartamentos, por exemplo, e ter uma etiqueta para o edifício como um todo, que seria a etiqueta multifamiliar. Então, a gente pegar esse conjunto de apartamentos avaliados, a gente pode ter uma nota para essa parte do edifício, que é a parte ocupada. Por outro lado, também, nos edifícios verticais, a gente pode também ter uma etiqueta para as áreas comuns. Então, pensando nos espaços que são utilizados por todos, a parte de iluminação do conjunto, piscinas, saunas, todos esses outros itens poderiam estar incluídos na parte de áreas comuns e serem também etiquetados. A ideia principal é informar aos compradores, né, aos ocupantes, o quão eficiente ou não são os edifícios. Eu acho que isso nos 3 critérios também é bem importante. Então, normalmente, esses sistemas eles vão envolver realmente colocar uma etiqueta, né, no local, para que a pessoa veja aquele símbolo e diga, nossa, então aqui onde eu estou agora, ou a residência que eu vou adquirir, ela é uma residência nível A. Então, eu já sei que eu vou entrar num espaço que tem alta eficiência. E existem formas diferentes de fazer essas avaliações, mas as características do zoneamento brasileiro são consideradas no PBE Edifica, o que também é bastante interessante, porque a gente já tem uma identificação bastante grande de estratégias bioclimáticas e estratégias que são vantajosas para cada uma das regiões do Brasil. E a gente vai ter uma diferenciação, no caso do residencial, vão ter 3 categorias, eu nem mostrei isso muito aqui, mas a gente vai ter uma avaliação voltada para verão, uma avaliação dessa envoltória voltada para o inverno, e outro item que abrange principalmente aquecimento de água, que vai ser substancial no setor residencial. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma análise tanto de carga térmica, quanto de possibilidade do uso da ventilação natural. Se vocês lembrarem daquela aula sobre envoltória, a gente discutiu um pouco isso. A gente pode ter uma envoltória que funciona bem para uma climatização e não funciona tão bem para ventilação natural. E aí é legal que essa etiqueta traz essa comparação. No caso da etiqueta comercial, existe uma ponderação sobre os 3 itens principais que compõem a construção, que são a envoltória, a iluminação e a parte de condicionamento de ar, em que a envoltória e a iluminação vão ter peso de 30% cada um, e o condicionamento de ar vai ter um peso de 40%. Então, essa aqui seria uma das equações utilizadas no método prescritivo. E, além disso, a etiqueta nacional ela pode ser aplicada tanto na fase de projeto quanto na fase de construção. O que é proposto é que seja feita uma avaliação em projeto e pode ser tirada uma etiqueta nessa fase, que vai ter uma vigência de 5 anos, até que seja concluída a construção e ela receba uma inspeção em loco, para que se verifique se tudo que estava previsto em projeto foi aplicado conforme o projeto, e ela recebe, então, uma nova etiqueta, que é uma etiqueta de edifício construído. Mas existe a possibilidade de pegar aqui uma curva direta. E ao invés de se adquirir uma etiqueta de projeto e outra de construção, o sistema ser feito diretamente e apenas buscada uma etiqueta final de edifício construído. Isso atualmente é muito utilizado, porque você vai ter que pagar, né, um FII para conseguir, um valor para conseguir a etiqueta de projeto e outro para o edifício construído. Então, muitas das incorporadoras, das construtoras, elas acabam a construção já seguindo os parâmetros que têm que ser atendidos e buscam diretamente a etiqueta final. E também é interessante colocar que existe a proposição de uma modificação do sistema de avaliação atual, em que vão ser
modificadas algumas coisas com relação ao método de referência. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ao invés de ser utilizada a carga térmica e uma pontuação um pouco teórica sobre o que vai acontecer no edifício, a preocupação principal é que a gente tenha um resultado final que seja consumo de energia primária. Com isso, as pessoas que vão ocupar ou adquirir um imóvel, né, elas vão estar muito mais instruídas sobre o que esperar dele, porque seria um número que a gente pode relacionar diretamente com a nossa conta. Então, ela daria aqui um resultado em quilowatt-hora-ano. E a referência vai passar a ser o nível D. Atualmente, por exemplo, se você for fazer uma simulação, você tem que fazer uma simulação, comparar com A, com B, com C, com D, para tentar posicionar o seu edifício. Agora, a referência é o nível D, e a gente consegue colocar, né, o prédio comparativamente em relação a esse nível conhecido. A etiqueta também está sendo reformulada para apresentar mais informações diretamente para o ocupante. Então, tem aqui informações sobre a geração de energia, que também é muito importante. Atualmente, essa geração, por exemplo, fotovoltaica, ela é incluída apenas como uma bonificação, aumentando a pontuação final. Mas agora, se você tiver uma geração em loco, você pode debitar isso do quanto você consome. E aí alcançar uma pontuação nível A de uma forma muito mais facilitada. E isso vai ser deixado claro na etiqueta, para que as pessoas entendam o quanto ela é eficiente com o sistema e quanto ela está produzindo, né? Quanto ela é eficiente sem o sistema e o quanto está sendo produzido. Porque, na verdade, a gente pode ser muito ineficiente e produzir toda a energia que a gente precisaria. Então, essas duas informações devem ficar bastante claras para que a pessoa fique melhor informada sobre o que ela está observando no local. Vão ser colocadas aqui também informações sobre emissões de CO2, uso racional de água, que também vai ser uma informação diretamente colocada, não é também uma bonificação, mas isso vai ter ali um percentual de economia de consumo de água colocado na etiqueta. E ela vai ter também um QR Code, que as pessoas podem acessar no aplicativo e ver mais dados ainda de informações. Então, essa proposição, ela está em andamento mais para o setor de comercial, serviços e público, e ela está também associada com uma plataforma que usa machine learning para fazer uma análise que não se chama mais prescritiva, mas simplificada, para que se possa alcançar uma maior abrangência de aplicação da etiqueta. O objetivo final, hoje, é que ela acabe se tornando obrigatória. Então, a gente já está observando aí um pouco desse processo. E aqui eu trago alguns números para vocês entenderem como é a abrangência, né, desses 3 sistemas de avaliação dentro do Brasil. Então, o ED, ele é um sistema mais novo, né, trazido mais recentemente, e ele inclui, até o momento, 8 edifícios, mas, por outro lado, eu trouxe aqui um dado também sobre custos. O valor de registro dele é bastante mais baixo do que os outros. Eu não coloquei aqui o número bruto, mas para fazer um registro inicial, ele é bem mais barato do que as demais etiquetagens aqui apresentadas. E aí, com isso, a gente consegue uma abrangência maior. Isso eu acho que tem muito a ver com a proposição, né, de que seja para países emergentes. Então, eles têm que pensar nessa parte da viabilidade econômica também. A gente observa que os edifícios inclusos aqui no LEED são em grande número, 1.551. Eu e a Rosane até esperávamos achar um número maior, mas esses aqui são os informados na plataforma do GBC Brasil. Então, esses aqui são os edifícios realmente registrados e que pode ser que ainda não tenham completado o processo de etiquetagem, mas já estão registrados. Porém, o valor do LEED, ele varia bastante com relação à metragem. A gente tem alguns valores iniciais de, por exemplo, o registro custa $1.200. Então, já são valores um pouco mais altos. O do ED é de $300.
Então, a gente já vai vendo aí um pouco dessa diferença. Mas ele também é bastante abrangente em relação ao processo do edifício, né? Então, dá também bastante trabalho de fazer essa avaliação. Aqui, quando a gente faz um processo, a gente sempre tem que pensar que a gente também está pagando por uma pessoa que vai avaliar o que vai ser recebido e etc. Né? A mesma coisa acontece com o sistema de etiquetagem brasileiro. A gente tem um valor que seria mais alto do que o do EDGE, mas com certeza mais econômico do que o LEED em muitos casos, mas que está aqui entre 11 e 22 mil reais, dedicado pelo próprio site do PBED fica. E se a gente pensar num sistema que pretende ser obrigatório, esse aqui é um ponto também importante a ser abrangido, né? Como a gente faz com que esse processo de avaliação e de inspeção, ele se torne mais viável economicamente, para que todas as pessoas possam aplicar. Então, esse é um ponto que está sendo bastante discutido nessa avaliação da obrigatoriedade. A gente vê também que é a etiqueta, ou o sistema de certificação, que tem maior quantidade de edifícios. A gente tem aqui 2.844 unidades habitacionais. Porém, eu coloco para vocês a reflexão. Quando a gente tem edifícios multifamiliares, eles são um agrupamento de unidades habitacionais, né? E, olhando também os dados de onde estão localizados e alguns empreendimentos, a gente vê que, por exemplo, a maioria dos edifícios etiquetados estão em São Paulo. Existia uma movimentação de algumas incorporadoras ou empreendedores de etiquetarem edifícios como um todo. Então, se você pegar um edifício inteiro, ele já vai ter uma grande quantidade de unidades habitacionais. E, por outro lado, a gente pode observar aqui que o edifício mesmo, né, o multifamiliar, ele é em pequeno número, são 318. Então, essas unidades habitacionais, elas podem ser todas concentradas num mesmo edifício, ou grupos de casas similares num condomínio, por exemplo. Então, a gente vê que essa etiqueta ainda é não tão abrangente quanto a gente gostaria, considerando que é uma etiqueta nacional, né? Pode ser que o número bruto mesmo seja até um pouco menor aqui do que o do LEED, considerando que aqui existe uma sobreposição entre as unidades habitacionais e os multifamiliares. E o setor de comercial, serviço e público é o que tem menor quantidade de edifícios etiquetados até o momento. Quer comentar mais alguma coisa, Rosane? Não, acho que da parte do ED, né, a questão do custo, né, varia bastante, com certeza, né, e a questão também é que os custos do ED são em dólares, né, e agora você sabe que o peso do dólar está subindo, então, consequentemente, nós temos valores aí apresentados mais altos, né, do que alguns anos atrás, quando o dólar era mais baixo, né, mas o LEED também, né, também são os valores pagos em dólares, né, isso dificulta um pouco, né, os brasileiros, para nós, né, podemos pagar todas essas taxas, né. Mas, de fato, é uma comparação interessante. Com certeza. Eu fiz aqui uma conversão direta com o que está sendo a taxa atual, mas isso realmente varia. Então, acho que como conclusão, o que a gente queria indicar é que o intuito, né, das certificações e etiquetas é fazer esse impulsionamento da melhoria dos edifícios e essa redução do impacto. A gente observa em diferentes etiquetas e certificações esse mesmo objetivo geral, né? Então, a ideia é sempre aumentar essa eficiência nos diferentes setores que compõem a construção, e a gente observa também que quando elas são propostas, elas se tornam uma referência do que seria uma boa qualidade, um bom ponto para ser atingido. Então, elas também têm esse papel de fazer com que o mercado da construção civil tanto tenha uma referência como comece a pensar numa modificação e numa melhoria global, porque elas se tornam ali algo competitivo, né, no geral. Então, por exemplo, muitas pessoas vão colocar uma etiqueta LEED porque ela vai ter um valor agregado para que quando você alugue o seu empreendimento, ele seja alugado com um valor um pouquinho maior, porque a pessoa sabe que ela passou por um processo de acompanhamento
de projeto, de construção e de avaliação, em que quando você estiver ocupando esse espaço, a sua conta vai ser menor, tanto em energia como em água, e com isso você já está pagando por ter maior qualidade, de alguma forma, né? Então, existe esse payback, assim, um pouco mais direto. Por outro lado, o ED também é uma certificação muito interessante, tanto por conta da ferramenta que a Rosane comentou, quanto por ter essa abrangência maior, de ser mais simples, tem uma plataforma web e ser mais econômico no processo de registro, né? Então, a gente vê uma difusão maior do LEED, tanto mundialmente quanto bastante nacionalmente também, mas é interessante fazer esse contraponto com essas outras duas, em que o ED que seria um processo mais fácil, assim, mais viável para que o maior número de pessoas consiga usar, e a etiqueta nacional, que ela tende a ter condições que são as mais próximas da nossa realidade. Então, entender os nossos produtos, entender as nossas condições climáticas, as outras também vão trazer características do nosso clima, incorporar isso, mas ela é aquela que foi pensada para nossas limitações. Então, acho que isso também é interessante de colocar. Quer fazer algum complemento, Rosane? Não, acho que é isso, Maíra. Acho que a gente destacou aqui, né, essas 3 certificações, né? Claro que existem outras também, né? E também na aula assíncrona, a gente pode retomar esse assunto, né, e mostrar para vocês, né, em mais detalhes cada uma delas, né? Então vocês vão poder mexer na ferramenta também, né? Síncrona. A aula síncrona. Então, a gente deixa aqui os links das principais plataformas para vocês entrarem, pesquisarem, verem mais informações se vocês se interessaram. Esse último item aqui é, na verdade, relacionado com a proposição de revisão do PBE Edifica. Então, ele não é a plataforma da etiqueta em si, mas ele tem aqui os novos métodos, se vocês quiserem conhecer também. Então, acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. E nós nos vemos, com certeza, na aula síncrona, para falar de alguns casos, né, e propor. Acho que a Rosane tem alguns exercícios legais para apresentar para a gente. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção, né? Nos vemos, então, na próxima aula.